Eu sempre me senti diferente, eu sempre me senti não pertencente. Às vezes eu já cheguei a me perguntar se realmente eu era deste planeta por me achar tão diferente e por me achar tanto que eu não me encaixo na sociedade, não me encaixo na vida aqui neste planeta, no planeta Terra. Mas na verdade eu fui descobrir que depois, com o tempo, isso nada mais é do que normal, né? Uma pessoa autista, ela é assim, ela tenta se encaixar, ela não se sente pertencente ali daquele mundo por ela ser tão diferente daquelas coisas, daquela realidade. Como, por exemplo, eventos sociais, festas, esse tipo de coisa que envolve muitas pessoas, que envolve uma interação social. Eu não sinto vontade nenhuma de fazer isso. Eu não tenho, que vontade de ir numa festa. Não, eu não sinto vontade de fazer isso. Eu não sinto falta de fazer isso. Eu não gosto de pensar na ideia de ter que fazer isso. Se eu tiver que fazer isso, tem que ter um preparamento assim, psicológico de fato, uma preparação muito antecipadamente, de dias ou talvez até semanas para esse evento acontecer. E nisso, né, acaba que gera uma ansiedade na gente, uma ansiedade social. A gente fica super apreensivo, super nervoso. E quando a gente se coloca nesses lugares, a gente não sabe o que fazer, onde que enfia a cara, como que se movimenta, como que se comporta. A gente se retrai num canto, fica ali calado, quieto, né, mexendo no telefone, torcendo para ir embora. Então, assim, normalmente quando eu saio, e já tem um bom tempo, tem anos que eu não saio, ir para um evento social, tem que ser uma coisa muito específica, um casamento, tem que ser um aniversário, no qual envolve pessoas que vão comigo, algum familiar, algum amigo, alguém que vá interagir comigo ali. Diferentemente de uma pessoa que tem depressão, por exemplo. A pessoa que tem depressão, ela passa a ficar assim, retraída, ela passa a não sentir mais vontade de fazer as coisas que gosta, de sair, né, em festas, eventos sociais, ela se isola. Não, eu sempre fui assim. Não era por depressão, era porque era uma condição minha de ser autista mesmo. A maior evidência, eu posso dizer, que eu notei, que me fez começar a desconfiar, e são sinais que me fizeram a suspeitar, é exatamente esta questão da interação social. É extremamente difícil para a gente lidar com a interação social. Eu, por exemplo, né, eu e as pessoas atípicas também, a gente gosta de ficar sozinho. É porque a gente gosta, a gente se sente bem, a gente não sente falta. Isso não significa que eu vá morar sozinho, por exemplo. Ok, eu estou sozinho nesse exato momento, posso ficar o dia todo. Mas eu sei que depois vai chegar pessoas da minha família e vai ficar aqui comigo. Eu gosto sim de ter a companhia. Gosto sim de ficar sozinho, mas eu não gosto de morar sozinho, se é que você me entende. Ponto-chave para mim que foi eu ter um despertar, falar assim, tem alguma coisa errada? Foi numa seguinte situação. Eu trabalhei numa empresa durante quase 6 anos. E eu era bem retraído quando eu entrei nessa empresa, eu era adolescente ainda. Assim, eu não saía, eu não ia para lugar nenhum, eu não olhava nos olhos da pessoa, eu não sabia dar um bom dia, cumprimentar, tá? Eu era bem tímido, muito quieto, muito calado. Então tem situações sociais que eu não entendo, que eu não entendia, que eu não sabia me comportar. Mas com o tempo eu fui evoluindo, aprendendo e desenvolvendo, que a pessoa atípica ela vai se desenvolver sim na sua vida adulta. O que aconteceu? Depois de quase 6 anos, eu pedi demissão desta empresa que eu estava. E quando eu fui me recolocar no mercado de trabalho novamente, eu percebi uma dificuldade imensa, o simples fato de pegar um currículo, simular um currículo e entregar. Eu não conseguia fazer isso. Era sempre uma tortura. Eu ficava pensando, eu vou chegar lá, vou falar com quem? O que eu vou falar? Como que eu vou entregar o currículo? E se eles me perguntarem alguma coisa, o que eu vou responder? Como que eu vou agir? E agora? O que eu faço? E eu sempre travava e não conseguia fazer isso. Quando eu não estava conseguindo fazer isso, eu parei e refleti. Isso não é timidez. Timidez eu já superei. Tá? Agora, tem alguma coisa errada, porque eu não consigo fazer isso. O que está acontecendo? E assim eu fiquei nessa frustração. A gente se frustra muito fácil por qualquer coisa. Então eu estava ali nessa frustração de não conseguir, por exemplo, ir na padaria e no mercadinho que eu tinha acabado de mudar porque eu não conhecia o ambiente,
não conhecia as pessoas, não sabia o que eu teria que fazer, o que eu teria que falar quando chegasse lá nesse ambiente. Muito prejudicado, tá? A gente tem muitos prejuízos. Para você ser autista, isso tem que te trazer prejuízo na sua vida inteira, tem que te prejudicar. Nessa situação, eu cheguei a um ponto de me questionar, né? Aquela velha questão, aquela crise existencial. Quem sou eu? O que eu sou? O que eu vou fazer? O que eu estou fazendo na minha vida? Nada. Quando o YouTube me sugeriu um vídeo de um rapaz que era autista. Até então, eu não tinha conhecimento dos níveis. A única visão que eu tinha sobre autismo era um nível severo, aquela pessoa que precisa mais de suporte. E quando eu vi o vídeo desse rapaz, ele se comunicando normalmente como qualquer outra pessoa, eu comecei a me identificar, eu comecei a pesquisar, ver outros vídeos, pesquisar assuntos, acompanhar pessoas que são. E dali em diante eu comecei a me identificar com praticamente quase todos os sinais e características de uma pessoa que é autista. Nesse exato momento, foi que tudo fez sentido para mim. Foi como se abrisse uma janela, uma porta na minha vida e fizesse sentido. Eu falasse, é por isso que eu sou assim, é por isso que eu tenho essas dificuldades, é isso. Então a partir dali, o alívio já começou a ir chegando, eu comecei a me entender e saber de fato quem sou eu. Por que eu sou assim? Por que eu não me encaixo na sociedade? Por que situações sociais para mim é muito absurdo? Como, por exemplo, no antigo serviço que eu tinha, tinha o Festival da Cerveja. Então se reunia ali, né, várias pessoas para ficar bebendo cervejas artesanais, vinham gente de fora. E eu olho aquilo, eu não entendo. Aquilo para mim é anormal. Sei que é uma palavra um pouco pesada, mas para mim não faz sentido. Aquilo é anormal, várias pessoas se reunirem para ficar colocando álcool dentro do corpo dela. As pessoas se divertem com isso. Eu não. Eu prefiro ficar em casa, deitado, tranquilo, sem fazer nada, sem conversar com ninguém. E é isso. Pra gente, uma coisa que é pequena, a gente coloca enorme. Situações sociais, por exemplo, uma coisa que é simples para você que é uma pessoa típica, como, por exemplo, abastecer a sua moto no posto de gasolina. É simples para você. Pra gente, é um esforço de 10 vezes mais. Se esforça mais para fazer aquilo do que uma pessoa normal. Eu passei por essa situação. Tirei carteira recentemente de moto, comprei uma moto, mas eu tava com um bloqueio imenso para simplesmente ir colocar gasolina na moto. Como que eu vou? Por onde que eu vou passar? Qual posto que eu vou? Chegando lá, o que eu faço? Para quem que eu vou olhar? Quem que eu vou falar? O que eu vou fazer? Como que eu tenho que fazer? Então nessa situação, né, uma dica que eu até dou para você aí, que é autista, vai olhar no YouTube como que faz antes. Como que as pessoas sempre têm alguma coisa ensinando, né? Para você já ter um norte ali. Isso aí é uma outra característica nossa, que é saber exatamente como vai acontecer as coisas. Então, Douglas, você tem que ir numa consulta em tal lugar. Aonde? Eu preciso saber exatamente qual rua, qual lugar, perto da onde. Quando eu chegar lá, o que eu tenho que fazer? Com quem que eu tenho que falar? Eu tenho que esperar tudo, né? E eu geralmente jogo no Google o nome da rua, eu já vou olhando o endereço, a rua, como que faz, é perto da onde, eu conheço esse lugar, né? Já olho o endereço, tudo certinho, para eu já sair da minha casa, certeiro onde eu tenho que exatamente ir, exatamente estar. Então esse vídeo aqui, ele é mais respondendo um pouco sobre essa questão, o comentário aí do inscrito, né? Eu não vou falar sobre características nesse vídeo, não muitas, porque são várias, centenas. Eu tenho assim tipo umas 80, 90 características e sinais que indicam que eu sou uma pessoa autista. Então o vídeo fica muito extenso. Se vocês quiserem que eu falo só sobre as minhas características, enfim, pede aqui nos comentários que eu vou trazer um outro vídeo específico. Eu acho que fica mais legal, né, a gente trazer mais específico. Esse vídeo aqui é mais respondendo esse comentário mesmo, como está tendo dúvidas relacionados a esse assunto, vocês estão pedindo para eu abordar esse assunto, eu resolvi trazer aqui para você. Eu não fiquei só na desconfiança, né, quando eu tive o entendimento, eu sou. Isso para mim, isso para a pessoa já basta, porque aí ela pode pegar isso sem ter diagnóstico, começar a fazer uma terapia, né, um acompanhamento com um psicólogo, intervir, né, nas suas dificuldades para você ter uma qualidade de vida melhor. Quando você sabe disso, você tem uma qualidade de vida melhor. Porque você descobre exatamente o que está errado
em você, porque te prejudicou a vida toda. No meu caso, então, eu fiquei com isso pra mim durante uns 3 anos, até eu ter um surto de desatenção. Sim, muita procrastinação, desatenção, perda de memória recente, não conseguindo focar, concentrar para estudo, nada disso. Fui atrás de ajuda médica, tá? Fui atrás, então, psicólogo, passei por psiquiatra. A início a gente achou que seria TDAH, tanto que tem vários vídeos aqui de eu contando a minha experiência com o medicamento, né? O Atenta, que é remédio para TDAH. Só que no final de tudo, eu descobri que eu não sou TDAH. Mas eu tenho ali, podemos dizer, o diagnóstico, não no papel, né? O psicólogo, tá? Que ele falou, não, eu tenho certeza que você é autista, né? Pulando a parte agora do TDAH, não sou TDAH. Fiz uma avaliação neuropsicológica, no qual constou autismo leve. Também tenho dislexia e o suposto TDAH, que eu não tenho. Por último, eu fui no neurologista, que ele descartou a hipótese do TDAH. Ele fez o laudo para mim do autismo, tá? E isso não significa que eu não quero mais uma opinião. Eu quero, não para ter certeza se eu sou, não, porque eu tenho certeza. Não preciso de um papel, constando isso, porque eu sei da minha verdade, tá? Mas, de todo modo, eu já tenho esse papel. Mas eu quero mais confirmações, mais laudos. Pra, se algum dia eu precisar disso, não sei, por alguma coisa, talvez benefício que a gente possa ter direito, emprego, qualquer coisa que eu achar necessário, tem esses documentos para comprovar toda essa questão. Vou citar algumas características aqui bem rápidas, tá? Que eu acho que é as mais comuns aqui da pessoa autista. Mas isso não significa que você, se você tem essas características, você seja. Para você ser, você tem que ter não uma, não duas, não 3 características. Você tem que ter várias, acima de 8, de 10. Isso tem que te trazer prejuízos durante a sua vida. Sua infância, sua adolescência, a sua vida adulta atual agora. Então, os mais comuns, como eu já falei, é a dificuldade imensa na interação social. A pessoa, quando conversa com você, não olha nos olhos, tá? Eu não olhava nos olhos quando eu era mais jovem, tá? Quando eu era adolescente. Depois, mas a gente também desenvolve essa questão. Pois com o tempo eu passei a olhar, então estou assim conversando com a pessoa, eu olho, mas eu sempre desvio. E agora eu desenvolvi mais ainda, eu olho incansavelmente, principalmente se é consulta, se é alguma coisa assim. Eu olho incansavelmente. Agora, quando é conversa assim com um amigo, com um colega de trabalho, eu sempre estou desviando. Às vezes eu estou olhando, mas é como se eu não estivesse olhando. E eu venho percebendo que quando a pessoa fica olhando muito para mim, eu estou conversando com ela, ela para, ela fica olhando mais também, porque a pessoa típica, ela vai olhar mais, né, do que a gente. Eu fico desconfortável. Então, às vezes eu desvio o olhar porque eu estou desconfortável, aquela pessoa olhando para mim. Uma característica também que é comum é a seletividade alimentar. O que acontece? Seletividade alimentar não é você não comer aquela coisa porque você não gosta. É você não comer aquela coisa porque você não consegue comer. Ou porque é mole demais, ou porque é fofo, ou porque tem uma textura gomosa. Exemplo, massa de tapioca, que lá tem uma textura gomosa, eu não consigo. Macarrão, não como nenhum tipo de massa de macarrão. Acho nojento, não consigo. Uva, jabuticaba, acho nojento, não consigo comer aquilo. Então, seletividade alimentar é isso. Claro que tem coisas que eu não como porque eu não gosto e as coisas que eu não como pela seletividade alimentar. Outra característica também é justamente a questão na hora de você comer, da alimentação. A gente é muito ruim para comer. Eu, por exemplo, demoro muito para comer, eu como devagar, 30, 40 minutos para fazer uma refeição. Também tem a questão das épocas que não consigo comer de fato, eu começo a comer e a comida não desce mais. Aí eu tenho que forçar, forçando a comida descendo, forçando até uma hora que eu chegar a querer dar até vômito. Mas eu como. Eu falo o seguinte, eu não gosto de comida. Por que eu não gosto de comida? Porque eu não consigo comer direito. Mas eu como forçado, porque senão, né, a gente não nutre o corpo, a gente posso perder peso, né? Então, por isso, talvez, que eu não consiga ganhar peso tão facilmente. Porque a gente não consegue, a gente tem dificuldade de comer. A única coisa que me desce fácil, sem esforço, é líquido e frutas. Então, eu queria muito saber, você aí, você que é autista, você também se identifica com essa característica? Porque eu acho que é uma característica comum entre os autistas. A característica é sobre etiqueta de roupa. A gente se incomoda, por exemplo, tem uma etiqueta aqui. Se incomoda muito, eu sempre arranco as etiquetas. Toques, né? Não gosta de ser tocado. Depende.
se eu permitir o toque, tudo bem. Agora, a pessoa vir tocar sem a permissão, não gosto. A pessoa esbarrar, a pessoa bater aqui no ombro, detesto. Barulho alto, a gente tem uma sensibilidade maior com barulho. Então, gritos, né? Eu sei que grito incomoda todo mundo, mas incomoda mais grito, barulho alto, alguns barulhos específicos, né? Incomoda muito também com o cheiro, a gente pode se incomodar com o cheiro. Por exemplo, eu detesto o cheiro de amaciante de roupas. Minhas roupas não é lavadas com amaciante porque eu não consigo. Perfume forte, eu detesto também, não consigo. Qualquer produto de limpeza que as pessoas falam que cheira, pra mim fede, porque é muito forte, eu não consigo. Pode apresentar também alguns tiques vocais, como fazer barulhos com a boca, né? Pode também ter movimentos repetitivos, pode ser com as mãos. Às vezes eu tenho, eu tô lá na mesa, tô lá assim, dando um movimento, às vezes tô com a caneta sem perceber, tô ali mexendo, né? Essas coisas, pelo que eu pesquisei, autorregulam a gente, tá? Mas assim, como eu falei, citei só algumas poucas, assim, bem por cima aqui para o vídeo não ficar imenso, não ficar enorme, tá bom? Se vocês quiserem mais que eu me aprofunde a característica ou algum assunto específico, deu para você entender aqui a pergunta do inscrito e o que eu falei? Você conseguiu entender? Que motivos me levaram a começar a suspeitar e ir atrás de diagnóstico? Espero que sim, se não, deixe aqui nos comentários, comenta pra mim, tá bom? Então, qualquer outra novidade, qualquer outro assunto, eu vou voltar aqui com outro vídeo, explicar tudo pra vocês. Quer conversar de perto comigo, bater um papo comigo lá no Instagram? Vou deixar o Instagram aqui na descrição desse vídeo. Pode me chamar, me segue, me chama lá no direct que a gente vai bater um papo, tá? Eu gosto muito de bater papo, mando áudio e é isso. Então, a gente se vê no próximo vídeo.